E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma lição do livro de exercícios de um curso em milagres. Vamos juntos? A lição de hoje é a lição número 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Como é que tem caído para vocês essa ideia de função e sobre ser felicidade, sobre ser alegria, sobre isso que a gente vem nos últimos dias falando a respeito da nossa função. Vamos ver o que o exercício de hoje tem pra gente? A minha felicidade e a minha função são uma só. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função, ele sabe que ela é a tua felicidade. Hoje tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são, de fato, idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe, na verdade. Começa o período de prática de 10 a 15 minutos revisando estes pensamentos. Deus só me dá felicidade, Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os dois primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos então pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando se não aceitas a primeira premissa. Percebe aqui as relações que a gente tem sobre a causa elementar de todas as coisas. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. Ou seja, para ter é preciso primeiramente ser. E a não ser que Deus te dê sua felicidade, ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando.
se não aceitas a primeira premissa. Então, todos os lugares em que a educação religiosa, o mundo ao nosso redor, a nossa realidade mostrou um Deus mau, vingativo, punitivo, você gostaria de dar espaço para esse amor de Deus, do universo, chame como você quiser. Se Deus é uma palavra que te incomoda. Tudo que se traz à tona, liberando, soltando, deixando dissolver, deixando pelo menos entrar aquela outra lição. Eu estou disposto a ver o mundo de um jeito diferente. Como seria isso pra gente? A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além desses, entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo que o ego sempre engendra, ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Assim é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da voz dele, ou que ela tenha sido feita pelo ego que tu fizeste para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. E porventura o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade? Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje procuraremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, sugerimos esta forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levarás mais de 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. E eu gostaria aqui de complementar com a minha experiência pessoal, de que ao fazer esses exercícios, eu comecei a perceber muito mais ataques do ego. Me digam se para vocês tem sido assim também, gostaria de saber. E se for, a gente tem que se lembrar o tempo todo que a gente tem essas ferramentas. Ok, eu escolho ver o mundo de um modo diferente. A minha santidade vê o mundo de um modo diferente. A minha função é a felicidade. Eu sou a luz do mundo. Então, quando você percebe os ataques do ego, o que você faz? Você pode até cair naquela cilada por um tempo, né? 1 minuto, 2 minutos, você se entristece, se enraivece, fica brutalizado pela situação, mas veja, você sempre tem outras ferramentas para colocar no lugar disso e mostrar ao ego a verdade. Então, o que mais é possível para hoje, espero que o nosso trabalho seja grandiosamente grandioso e a gente se encontra amanhã na nossa próxima lição. Um beijo, até lá!